Atos 16. Do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Amém. Senhor, que o Teu Espírito fale aos nossos corações nesse momento, que a Sua palavra venha ficar cravada em nossos corações, em Cristo Jesus. Amém. Nós sabemos aqui no contexto, preguei no domingo passado, sobre a grande briga de Paulo e seu amigo e companheiro Barnabé. Eles tiveram uma grande contenda por causa de Marcos. Lucas deixa claro no texto que Marcos abandonou Paulo e Silas numa determinada missão. Para Paulo, Marcos não servia mais para acompanhá-los, porque ele tinha, de alguma forma, desertado ou abandonado a missão. Paulo, nesse quesito, era muito rigoroso. Por outro lado, Barnabé lutou por Marcos. Eu deixei bem claro que é muito importante ter Barnabés na igreja. É importante ter Paulos na igreja, me entenda, óbvio, não apóstolos, mas pessoas com esse zelo de Paulo. Um zelo tão grande, que prefere pessoas que não deem passo atrás, preferem aqueles que são perseverantes. Podem até errar por excesso, mas também é muito importante ter o Barnabé, que é capaz de enfrentar até mesmo Paulo e dizer: eu vou levar Marcos, e ponto final. A gente sabe que houve uma grande contenda ao ponto de se separarem. Barnabé e Paulo andavam juntos, mas por causa de Marcos se separaram. A gente vê no capítulo 15 que Paulo e Barnabé se juntaram para brigar contra os fariseus em prol do evangelho. Porque os fariseus, que eram cristãos ali, no caso, fariseus convertidos, estavam pregando um outro evangelho, que não era o evangelho de Jesus Cristo, mas era um evangelho diferente. Então, Paulo e Barnabé se uniram para brigar contra os hereges. Então, no mesmo capítulo, que interessante isso, lá no finalzinho do capítulo 15, eu acho que Lucas fez de propósito, ele narra agora Paulo e Barnabé brigando, mas não mais contra os fariseus, mas agora brigando um contra o outro. Só que eu disse na semana passada que tem algo de bom nessa briga. É uma briga que não é por causa de heresia. O bom daquela briga é que Paulo não está brigando com Barnabé porque Barnabé se tornou herege, não é? E Barnabé não está brigando com Paulo porque Paulo abandonou o evangelho. Não é isso. Eles estão brigando por uma causa que é muito menor. Muito menor. Porque um quer levar um determinado irmão e o outro não quer porque esse irmão o abandonou. É bom saber que nem Paulo e Barnabé eram hereges. Então é uma briga que a gente pode respirar, olha, eles estão brigando, mas graças a Deus não estão brigando para defender a sã doutrina, porque um abandonou. Não, os dois eram fiéis a Deus, isso é muito claro. Os dois eram fiéis ao evangelho. A briga era por um motivo menor. Então eu deixei bem claro aqui que homens de Deus brigam. Deixei bem claro isso. Não é apologia à briga. Eu só estou deixando bem claro o fato. São coisas que acontecem. Agora, que Deus nos livre da gente começar a brigar porque está surgindo herege na igreja. Que Deus nos livre disso. Que as brigas sejam
Se houverem, que seja por motivos pequenos. É melhor brigar por motivos pequenos, por mais que eu seja contra a briga, que a harmonia reine totalmente. Mas se por acaso houver discussões, que elas sejam por motivos que não sejam contra a herege. Espero ter deixado claro esse ponto. Que seja por motivos que a gente possa dizer, não, gente, nenhum nem outro é do diabo aqui. Graças a Deus por isso. Vocês estão brigando por causa de uma pessoa. Um está defendendo uma determinada pessoa, enquanto o outro está dizendo, com ela eu não ando mais. A gente vê biblicamente que isso depois se harmonizou. Paulo perdoou Marcos. O tema da mensagem passada foi Marcos o perseverante. Porque olhando para o texto, talvez algum daria outro tema, né? Marcos o abandonado, ou Marcos o covarde. Só que o tema que eu dei foi Marcos o perseverante. Qual foi o ponto? Marcos viu toda essa briga. Agora imagine você vendo o apóstolo Paulo falando contra você, dizendo que você é covarde, dizendo que você abandona a obra, e por isso ele não quer mais você com ele. É difícil ouvir isso. Ainda bem que surgiu um Barnabé dizendo, não, ele é útil, eu vou levá-lo. Marcos ouviu tudo isso e não desanimou. Ele disse, eu vou continuar na obra, eu vou com Barnabé, ainda que o apóstolo Paulo esteja dizendo que eu não sirvo. E Paulo, no decorrer da vida, Marcos, no caso, no decorrer da vida, mostrou que era perseverante. Paulo escreve elogiando Marcos aos Colossenses. Paulo escreve elogiando Marcos a Filemão. Paulo escreve a última epístola dele a Timóteo, dizendo, traga-me Marcos, porque ele é útil. Então, Marcos não desanima porque recebeu uma crítica ferrenha de Paulo. Ao ponto de ouvir de Paulo que ele é um covarde. Ele não desanimou por causa da crítica humana. E não é apenas uma crítica humana, é a crítica de um apóstolo. Ele tinha convicção de que ele não voltaria mais atrás. E Barnabé confiou em Marcos. Eu vou com você. Eu vou com você. Barnabé enxergou em Marcos ainda alguém que poderia ser restaurado. E ele foi restaurado. E depois ele escreveu o primeiro evangelho, que é o evangelho de Marcos. Foi o homem que escreveu o primeiro evangelho. Então, por isso que o tema foi Marcos o perseverante. Se tornou um herói na fé. Tanto é que a gente lê o evangelho dele até hoje. E os estudiosos dizem que, muito provavelmente, Mateus e Lucas escreveram os seus evangelhos, tendo o evangelho de Marcos como parâmetro. Porque foi o primeiro evangelho a ser escrito. Foi o de João Marcos. A gente aprendeu também que a igreja se reunia na casa da mãe dele. Ele não era qualquer um. Então, quem quer saber mais, ouça a mensagem que está no YouTube. Só que cada um foi para um lado. Paulo pegou Silas e foi para um lado, Barnabé pegou Marcos e foi para outro lado. Aí entra no capítulo 16, tendo esse contexto, vocês já sabendo o que aconteceu, é por isso que vocês não vão ler mais Paulo com Barnabé, acabou a jornada aqui em Atos. Paulo vai citá-lo depois nas epístolas, sinal que fizeram as pazes. Lembra disso? A briga existe sim no meio de santos. Outra coisa que eu destaquei é, Lucas nem menciona o diabo no texto. E o diabo tomou o coração de Paulo e por isso brigou com Barnabé. Ou o diabo tomou o coração de Barnabé e por isso brigou com Paulo. Não, nem sempre a briga tem a ver com o diabo. Às vezes é do nosso coração mesmo e Deus ali arquitetou de alguma forma o bem. Porque o evangelho foi pregado agora em 2 lugares diferentes. As igrejas foram reforçadas em 2 lugares diferentes. Ia todo mundo junto para um lugar. Eles brigaram, se separaram. 2 lugares disseram, muito obrigado, porque aqui tem Barnabé. E o outro disse, muito obrigado, porque aqui tem Paulo. Então, foi para o bem do evangelho. Deus transforma o bem, o mal em bem. Eu não sei como ele faz, mas ele faz. Tá bem? Mas que a gente se perdoe quando brigar. Aqui está o ponto, tá bem? Que a gente possa se perdoar e dizer, irmão, você é útil sim. Eu errei naquela época. Você é útil sim para o evangelho. Qualquer um pode retroceder e depois retornar. Né? Qualquer um pode desanimar. Você continua sendo útil, sim. Marcos mostrou que era, assim, perseverante. Entra o capítulo 16, e diz assim, chegou a Derbe e depois a Listra. Ou seja, Paulo chegou. Esquece Barnabé, tá, gente? Paulo chegou em Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Agora, é uma pequena biografia sobre a vida desse jovem, que os estudiosos dizem, um jovem homem, ou um jovem adulto. Não está falando de um adolescente aqui de 14 anos. Timóteo era jovem. Aqui, nessa época, mais jovem ainda do que o Timóteo da epístola. Mas não era um adolescente, era um jovem adulto. Eu não sei dizer qual a idade dele, provavelmente uns 20 anos, 21 talvez, por aí, não dá para cravar.
Mas o que chama atenção nesse texto é o termo onde vivia. Isso aqui é muito impactante, gente. É uma cidade onde vivia. A ênfase não é na cidade. A ênfase é que parece que em uma cidade vivia uma pérola. A ênfase do texto é essa. Entende? Vivia. Só faltou dizer assim, onde vivia Elias, onde vivia Isaías. Porque um homem de Deus, um homem de valor, às vezes, ele dignifica um bairro, ele dignifica uma cidade. A gente vê na história da igreja, por exemplo, Agostinho de Hipona, na África. É uma cidade, não é o sobrenome dele. Dignificou o lugar. Agostinho de onde? De Hipona, é da África. Então a gente sabe de onde ele era. E assim vai, né? Paulo de Tarso, Jesus o Nazareno, que saiu de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Simplesmente Jesus cresceu lá. Ele nasceu em Belém, cresceu em Nazaré. Não só pode vir algo de bom, como Deus veio de lá. Tá bem? Então, o termo aqui, Lucas usa uma linguagem muito admirável. Em Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Ele chama Timóteo de discípulo. O que significa? Timóteo já era crente. Ele cria em Jesus Cristo, ele não só cria, mas ele já era um discípulo de Jesus Cristo. Olha o peso disso. Imagine, era um jovem adulto, que imitava Jesus Cristo. Ele era um homem reto, justo, que temia Deus, que servia Jesus, que fazia a obra ao ponto de ser chamado de um discípulo. Eu vejo Jesus reunido com os apóstolos, dizendo, olha, ide por todo mundo pregar o evangelho, fazei discípulos. Timóteo não estava nem ali, gente. Quem era Timóteo nessa época? Não era ninguém. Não sei nem se era nascido ainda. Aí os discípulos vão, pregam o evangelho em Listra, Derbe. Ele aprende a palavra dele, de Deus também com a avó, com a mãe, a gente vai ver isso depois. Mas a mensagem chegou de uma forma tão profunda que a avó, a mãe se converte, Timóteo se converte e então dignifica Listra, que é o nome da cidade, onde vivia um homem justo. Aprenda isso. Aprenda isso. Você pode fazer a diferença onde você mora, ao ponto de alguém dizer, naquela rua vivia um homem, vivia uma mulher que era discípulo ou discípula de Jesus Cristo. A rua recebe essa dignidade de ter alguém que anda no espaço de Jesus nela. Isso é muito bonito. É uma linguagem muito bonita. Como você é conhecido onde você mora? Qual é o testemunho? Te reconhece como o quê? Você dignifica a rua, você dignifica o bairro, você dignifica a sua casa, você dignifica o lugar que você trabalha, ao ponto das pessoas dizerem, naquela empresa trabalhou um homem chamado fulano de tal, discípulo de Jesus. É a coisa mais linda. O mundo hoje, gente, é o que eu já falei para alguns. A gente vê mulheres, por causa de uma causa, por causa do feminismo, elas têm, eu posso chamar de um zelo, não quer dizer que a coisa é certa, mas um zelo tão grande ao ponto de não ter nem mais vergonha de botar os seios para fora. E desfilam com os seios, porque elas estão lutando por uma causa que elas dão a vida. E às vezes o crente tem vergonha de ser chamado de discípulo. Tem vergonha de dizer que é crente. Não tem como mais nesse mundo, nesse século, a gente ter vergonha de andar com a Bíblia. Ou a gente ter vergonha de ser chamado discípulo de Jesus. Não dá, porque a gente olha para os filhos das trevas, eles não têm vergonha de servir as trevas. Então é hora da gente, que é da luz, não ter mais vergonha também. Não tem mais vergonha, é isso mesmo, eu sou crente, eu moro no bairro tal, as pessoas conhecem o meu testemunho, não tenho vergonha. Então se levanta como um crente de verdade, como um homem de Deus. Então a gente vê um jovem que era conhecido como discípulo. Olha a parte B do versículo 1. Sua mãe era uma judia convertida, era crente também. Mas olha agora, aí seu pai era grego só, o pai dele não era convertido. Era um homem grego, não era crente, não servia ao Senhor. Timóteo é cria de 2 mulheres. O homem não cooperou em nada na fé de Timóteo. O que é errado num lar. O bom seria que o homem e a mulher
servissem ao Senhor juntos. Educassem juntos os seus filhos, ambos na fé. Mas eu reparo aqui que a palavra de Deus é tão poderosa que ele pode atuar nos filhos, nos netos, ainda que o homem seja ausente como homem de Deus. O pai de Timóteo era só um grego. Não fala uma virtude dele. Não fala que ele era convertido, e parece que não era convertido, porque a ênfase que Timóteo era um discípulo estava ali, e a ênfase de que a mãe dele era convertida estava ali. Quando chega no pai, não cita nem nome, só diz que era um grego. Ele é cria de 2 mulheres que ensinaram a palavra de Deus para ele. Então agora ele vai cair nas mãos do maior apóstolo, que é Paulo. Creia na palavra de Deus, ensine a palavra de Deus. A gente vai ver como Timóteo foi moldado por ela daqui a pouco. Olha o versículo 2. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Que bonito isso aqui, que bonito. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho. Grava isso. Nem sempre o testemunho de um ímpio a seu respeito vale, nem sempre. O que vale muito mais é o testemunho da igreja, é o testemunho dos irmãos em Cristo a seu respeito. Porque às vezes o ímpio, ele olha sem o discernimento de Deus, e por raiva da fé, acaba caluniando. Como eu já vi pessoas dizendo, meu filho não é crente porque deixa o arroz queimar. Ele não é um servo de Deus, eu não sou crente, mas ele também não é. Porque ele deixa o arroz queimar, ou chega atrasado em casa, não é um testemunho válido. Entende? Um crente ele tem muito mais misericórdia, muito mais parâmetro. É melhor ouvir um crente do que ouvir um ímpio a respeito de um outro crente. Então eu quero ouvir o ímpio falar algo, mas eu quero saber o que os irmãos em Cristo da localidade falam dele. Ou falam dela, porque é esse testemunho, se colocado na balança, eu fico com qual? Se o pai é ímpio e diz assim, meu filho não presta, eu quero saber o porquê, quais são os motivos. Se ele é um homem de Deus, os motivos não serão lá grande coisa. Mas eu quero ouvir a mãe dele, que é serva de Deus. Aí a mãe vai dizer, não, meu filho é um homem de Deus, sim. Ele tem algumas falhas como todo mundo, mas não são falhas que mancham o evangelho. Vocês me entenderam? Não são falhas. Às vezes ele já ficou chateado aqui, já ficou às vezes um dia sem falar com o pai, mas depois pediu perdão, ou ficou 2 dias, mas o pai é duro de coração, o pai não é crente. Eu, como crente, eu enxergo que essas coisas acontecem, mas eu vejo fruto nele mesmo quando ele erra. Ele sabe pedir perdão, ele sabe se desculpar, ele perdoa também, porque crente não é ser perfeito. É por isso que o testemunho de um irmão em Cristo vale muito mais. Porque o testemunho de um servo de Deus, ele vem junto de misericórdia, de discernimento, de compaixão. Então ele sabe dar o carimbo final. Vocês me entendem? O ímpio não tem esse discernimento. É óbvio que é muito importante ter um bom testemunho no meio dos ímpios. Das pessoas dizerem, olha, eu não tenho nada. Se ele for honesto, ele vai dizer, não tenho nada. Mas muitas vezes os ímpios enxergam de forma diferente. Diferente. Tá bem? Então, guardem isso aqui. Quem dá testemunho de Timóteo são os irmãos de Listra e Icônio. É o que Paulo quer saber. O que esses irmãos falam dele? Dão um bom testemunho. Porque Paulo quer mais alguém para a viagem. E ele quer alguém que tenha o quê? Um bom testemunho. Isso é importante. Versículo 3. Paulo querendo levá-lo na viagem. Aqui já fica claro. Paulo querendo levá-lo. Gente, Paulo não leva qualquer um. Ficou bem claro que ele não quis mais Marcos. Se ele quis levar Timóteo é porque ele olhou e falou, esse jovem aí é uma potência. Deus está atuando nele de uma forma que eu quero ele do meu lado. Do meu lado. Monte uma equipe boa. Olha e veja. Pegue os bons testemunhos e monte uma equipe boa. Para caminhar contigo, para estar do teu lado. Paulo não ia escolher qualquer um. Ele olhou, o cara é discípulo, ele tem um bom testemunho. Eu quero levá-lo na viagem. Ele serve. Aí aqui começa a mostrar algumas virtudes de Timóteo. Primeiro, submisso. Ele vai se sujeitar a algo que talvez alguns aqui não se sujeitariam. Ainda mais alguém que conhece o Evangelho. Que algo é esse, irmãos?
Paulo circuncidou Timóteo depois que Timóteo era adulto. Tem que ser muito homem de Deus para deixar, irmão. Tem que ser muito homem de Deus para se submeter. Porque foi ordem de Paulo. E ele, tudo bem. Agora imagine um adulto ser circuncidado há 2000 anos atrás. Não é ir no hospital com anestesia, pega o prepúcio do órgão genital masculino e corta. Dá alguns dias de descanso, de repouso, que não é fácil. E ele se submeteu a isso em prol do Evangelho. Olha o que diz, versículo 3. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Olha, presta atenção. Timóteo era bastardo. A mãe era judia mesmo de verdade, mas se casou com um gentil, com um grego. Ela deveria se casar com um judeu, mas eu não sei porquê. Ela se casou com um grego. E Timóteo saiu dessa união. É um bastardo. Ele já era rejeitado, então, por isso. Agora, já não basta ser bastardo e ainda não é circuncidado? Imagine, a gente vai ouvir esse cara, você me traz aqui um judeu bastardo, incircunciso, não vamos ouvi-los. Paulo sabia que no Evangelho a circuncisão não é mais nada, a circuncisão acontece no coração. Timóteo já era lavado e remido por Deus. Mas para que não houvesse barreiras no Evangelho, imagine, Timóteo, eu tenho que te circuncidar. Mas por que, Paulo? O Evangelho já entrou em mim, mas por causa dos judeus, cara. Eles vão perturbar isso, e isso vai trazer barreiras no Evangelho. Pode ter certeza, Paulo não mandou amarrar Timóteo. Timóteo, de bom grado, aceitou. Pode me circuncidar. Já mostra uma característica de força, de submissão e de força, para aguentar alguns sofrimentos em prol do Evangelho, de uma causa até que já era ganha no próprio coração dele. Mas pelo bem do Evangelho, eu aceito renunciar isso, que dói, mas eu vou renunciar algo em prol do Evangelho. Eu vou deixar com que isso aconteça em prol do Evangelho. Renúncia. Submissão. Renúncia. O que você já fez em prol do Evangelho? O que você renunciou? O que você já renunciou pro bem do Evangelho? Aqui me parece que o texto dá uma invertida, porque Marcos até então era conhecido como aquele cara fraco que tinha abandonado. Timóteo não só já era um homem de boa fama no Evangelho ali, como é forte o suficiente para dizer, vai, Paulo, manda ver. Porque o judeu no 8º dia de vida é circuncidado. Agora imagine um homem de 20 anos ser circuncidado, sabendo que Deus não precisa disso. É em prol do Evangelho. Às vezes, para que o Evangelho ganhe, a gente precisa perder. Às vezes, para que o Evangelho ganhe, a gente precisa perder. É o que Paulo fala aos Coríntios, me tornei judeu para ganhar os judeus. Ele já era judeu. Ele quis dizer que ele fez algumas coisas que agradavam os judeus só para o Evangelho penetrar. Algumas estratégias em prol do Evangelho. É um bem maior, é o que eu repeti. Lá no mundo, eles estão sendo ferrenhos nas causas das trevas. Eu não vou nem descrever algumas cenas que eu já vi nas manifestações dele. Eu não posso descrever, porque são cenas horríveis. Não tem como nem eu descrever. Não tem como. Eu fico querendo mencionar, mas dá um bloqueio na minha boca. Não fala isso aí. Eles que vejam. Os filhos das trevas fazendo coisas. Eu não vou descrever. Ponto final. Nojentas, em praça pública, sendo filmado, fotografado, saindo em tudo quanto é site. Está lá a cara da abençoada, do abençoado, para não dizer o contrário. Porque eles dão a vida por uma causa que é uma causa das trevas. Só que eu vejo que Timóteo, antes de ter a notícia que ele se deixou circuncidar, ele sangrou ali, antes disso tudo ficou bem claro, ele era discípulo. Ele levava a causa a sério. Ele não era qualquer um, ele era discípulo. É necessário, irmãos, a gente refletir nisso, o quanto os filhos das trevas estão sendo mais sagazes ou mais zelosos do que a gente. E a gente começar. Eles se infiltram em tudo quanto é meio.
Eles se infiltram no jornalismo, eles se infiltram nas universidades, eles se infiltram na escola, eles se filtram em tudo só para ganhar as mentes. E a gente fica em 4 paredes, a gente tem que se filtrar. Eles se infiltram no YouTube. Quem gosta de aparecer, crente, vai, monta teu canal no YouTube. Monta teu canal. Use a página do seu Instagram para a glória de Deus, porque eles usam para a glória das trevas. Use o seu Facebook para a glória de Deus, vai influenciar, já que tem rede social. Se você trabalha aí fora, faz disso, seja um discípulo. Se você toca, se você é músico, se você é artista, seja alguém infiltrado. Infiltrado. Mas a nossa consciência sabe que a gente está sendo infiltrado pro bem das pessoas. Em prol do Evangelho. Entende? Então a gente precisa ir se infiltrando nesse meio. Como eu dei aula na IBD, fazendo amizades intencionais. Às vezes num campo de futebol, jogando bola toda semana no mesmo lugar, todo mundo sabe, pô, o cara é crente, eu nunca vi ele nem xingar. Caramba, ele é diferente. Eu vi um testemunho, eu vou contar esse testemunho de uma forma melhor de uma outra vez, porque eu não tenho muito tempo pela manhã. De uma menina que se converteu, ela era da universidade, é a Andréia Vargas, é uma mulher. Mas ela conta quando ela era uma jovem na universidade, muito intelectual, estudava lógica. E a amiga dela se converteu e passou a ir para uma reunião da igreja. Ela disse, eu fui para a igreja para tirá-la de lá. Olha. Eu fui para mostrar como aquilo ali é ilógico, não tem lógica. E quando eu cheguei lá, Deus me pegou. Pronto, mais uma convertida. O testemunho é muito legal, depois eu conto para vocês. Mas ela entrou para a igreja só para tirar a amiga que tinha se convertido de lá. Desevangelizar ou desevangelizar a pessoa. Chegou na igreja, ó, pum, foi pega. A palavra de Deus falou com ela. Uma menina que conhece lógica, que estuda. Às vezes tem uns bestão aí que não estuda, não faz nada e rejeita as coisas, não sabe nem o que está rejeitando. Às vezes está rejeitando uma pérola, mas ele não quer nem saber. Ele é tão bobo, que está rejeitando pérolas. Não se rejeita pérolas. Pérolas se aceita, seu bobo. É bobo. Ah, eu não quero, porque minha gama nem conhece. Nunca nem provou. Então prova. A gente vê uma menina da universidade, que o trabalho dela na universidade era pegar incoerências de texto. Ela era uma menina pronta e preparada, logicamente, para pegar contradições em discursos. Ela chegou na igreja, ela falou, não tinha uma contradição ali na pregação daquele pastor. Porque ele primeiro citava autores que eu nunca li na vida, livros que eu nunca li na vida, e ele citava a Bíblia que eu também não conhecia. Como é que eu ia julgar algo que eu não conheço? Ela começou. Até que depois recebeu Jesus como Salvador da vida dela. Porque a amiga dela deu frutos onde ela estava, chamou a atenção de alguma forma. Uma das coisas que ela falou é, por que ela chama todo mundo para ir para a igreja e não me chama? Curiosidade. Mas ela não tinha nada de ruim para falar da amiga. Então, de alguma forma, a amiga dava um bom testemunho. Ela era tão preciosa, essa amiga que já era cristã, que ela não queria que ela se perdesse num lugar chamado igreja, que ela achava que era coisa de idiota. Então, pelo fato dela ser tão preciosa, ela queria tirá-la da igreja, porque a igreja é coisa de idiota na cabeça dela. Quando ela chegou, ela se converteu. Enfim, Timóteo era zeloso como Paulo, porque Paulo faria o mesmo também. Em prol do Evangelho, vamos influenciar, vamos ser inteligentes nas estratégias. Vamos ter estratégias para entrar em lugares. Vamos ter estratégias para falar com pessoas. Versículo 4. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Repare, aqui não é mais uma obra evangelística, tá? Agora eles estão indo nas cidades onde já tem igreja. Eles estão passando a ordem do concílio de Jerusalém para cada igreja. É uma ordem, precisa ser obedecida. E isso edificava a igreja. A ordem veio de cima. A igreja de Jerusalém, junto com os apóstolos e presbíteros, tomaram uma decisão de que os gentios não precisavam andar como judeus.
que por enquanto, como eu já preguei aqui, só deixassem de comer carne sufocada, carne com sangue, e etc. Só essas coisas para não ter impedimento, para que judeus e gentios se sentassem juntos. É uma ordem, tem que ser obedecida. Versículo 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Ou seja, obedecendo a ordem que vinha do Espírito Santo da igreja. São igrejas submissas, que ouvem a ordem, acatam. A igreja crescia em número. E a igreja era fortalecida na fé, porque elas conheciam mais uma parte do Evangelho. Elas conheciam mais uma parte daquilo que Tiago, Pedro, Paulo ensinavam. Isso é muito importante. E o número aumentava. Repara, olha, eu falei de estratégia aqui. Mas cuidado com estratégia. A nossa estratégia, ela não pode ser leviana, tá? A nossa estratégia não pode ser leviana. A gente não vive pelos números. A gente faz o que é certo, o que agrada a Deus, e a gente crê que Deus vai acrescentando as pessoas na igreja. Repara que o nosso objetivo maior é ser discípulo, é ter um bom testemunho, é obedecer a palavra do Senhor, é ter a fé fortalecida, e o resultado disso é o quê? Um crescimento saudável da igreja. Sem ficar maluco querendo número. Sem ficar maluco querendo uma mega igreja. Não. Vamos fazer o certo, de forma correta, usar estratégias corretas, e que Deus aumente o número se Ele assim o quiser. Isso é básico. Irmãos, agora eu só quero mostrar para vocês um pouco de quem foi Timóteo, quem ele se tornou, tá bem? Então, eu quero passar uma informação mais técnica para vocês aqui e encerrar essa reflexão da manhã. Reparem uma coisa. Esse jovem de Listra, jovem discípulo, olha quantas vezes ele foi citado no Novo Testamento. 1 Coríntios 4,17, cita Timóteo. Não precisa botar não, Ju. 2 Coríntios 1, do 1 ao 19, cita Timóteo. Colossenses 1, cita Timóteo. 1 Tessalonicenses 1, do 1 ao 3, cita Timóteo. 2 Tessalonicenses 1, cita Timóteo. Óbvio, 1 Timóteo 1, 3 e 18, cita Timóteo. 4, 12, cita Timóteo. 2 Timóteo 1, 5, cita Timóteo. 3, 15, cita Timóteo. 4, 9, cita Timóteo. Filipenses 2, 19 a 21, cita Timóteo. Em Atos, ele aparece no capítulo 16, no capítulo 18, no capítulo 20. Quantas vezes esse jovem é citado? Agora caminhe comigo. 1 Timóteo, capítulo 1. Olha como o apóstolo Paulo se referiu a ele. Um e 2. Diz assim: Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Só um parênteses, essa parte é muito bonita, né? Cristo Jesus, nossa esperança. Não tem esperança sem Jesus. Ele é a esperança do mundo. Eu só não me contive agora. Era para falar de Timóteo, mas deixar isso bem claro. A declaração que Paulo faz de Jesus é a nossa esperança. Não tem outra esperança. É muito bonito isso. Ou seja, Timóteo, eu vou falar de tu, mas calma aí. Primeiro eu vou falar de Deus, depois eu falo de você. Eu vou falar da minha esperança, depois eu cito você, tá? Espera aí, também tu não tá com essa bola toda, não. Então, Jesus é a minha esperança. Aí no versículo 2, ele está escrevendo a Timóteo. Timóteo vai pegar essa carta. Então ele diz: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Filho na fé de Paulo. Meu verdadeiro filho na fé. Irmãos, caminhem de tal forma que vocês sejam elogiados por homens de Deus. Isso é muito bom. Não busque a glória, não é isso. Mas caminhem de tal forma que
que vocês sejam só elogiados por homens de Deus. É um bom testemunho. Meu verdadeiro filho na fé. Muitos abandonaram Paulo. Esse aqui, ele não disse aqui, eu circuncidei ele, eu conheci ele em Listra, ele era jovem, olha quanto tempo está comigo. Ele é meu verdadeiro filho na fé. Ele permaneceu nas doutrinas de Paulo. Vamos abrir agora lá em 2 Timóteo, também no início da carta. É a segunda carta do apóstolo para um homem, irmão. Isso é muita coisa. Antes de morrer, Paulo escreve a Timóteo: caminhem de tal forma que vocês sejam elogiados por homens de Deus. É como se o próprio Deus estivesse elogiando você. De novo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Promessa da vida, mesma coisa, esperança. A Timóteo, meu amado filho. Ele não usa mais o termo verdadeiro. Olha, o termo agora é mais poderoso, talvez, né? É meu amado filho. Meu amado filho. Olha o versículo 3. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Paulo orava por Timóteo noite e dia. Noite e dia. Irmãos, não é querendo fazer acepção de pessoas, não. Não é. De verdade. Mas existem pessoas que você olha e você vê ali algo tão diferente. Você vê naquela pessoa ali uma potência tão grande dada por Deus, que você peleja por aquela pessoa de dia e de noite, porque a gente sabe que a igreja precisa daquela pessoa. Isso é o contrário de orgulho e egoísmo. Paulo não estava nem aí se Timóteo ia brilhar mais do que ele, mas ele via em Timóteo uma capacidade tão grande que esse vale a pena orar de dia e de noite para que ele permaneça até o fim. Muitos estão indo embora, muitos estão caindo, muitos estão abandonando o evangelho, mas esse eu vou segurar em oração de dia e de noite. Deus vai ouvir o nome dele pela minha boca de dia e de noite. Existem pessoas que é assim, que você fala: ele não, Senhor. Ele não, ela não, Senhor. Ela não. Porque você olha e fala: é sim uma pessoa capacitada por Deus, diferenciada, que abençoa a igreja, que é uma coluna para a igreja, que ela não desabe. Então, por essas pessoas, vale a pena, ou na verdade, é necessário orar de dia e de noite. Como eu não citei nomes, ninguém vai ficar ofendido também, né? Seja uma dessas pessoas, e você receberá a oração de muitos santos, porque eles verão em você alguém que a igreja precisa. Seja essa pessoa. E eu tenho certeza que você receberá orações. Eu tenho certeza absoluta. Ele orava por Timóteo de dia e de noite. Olha o versículo 4. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo. Ao invés dele dizer, eu lembro dos teus sorrisos. Às vezes as lágrimas marcam mais do que os risos. Vocês sabiam disso? Porque são lágrimas derramadas em prol do evangelho, da igreja. Eu lembro das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Ele cita as lágrimas de Timóteo e ele cita as alegrias dele. As lágrimas de Timóteo fazem... Lembrar das lágrimas de Timóteo faz com que Paulo tenha o desejo de vê-lo. E o desejo de ver transmite alegria ao coração de Paulo, porque ele quer ver alguém que chorava pela causa do evangelho. É bom estar do lado de pessoa assim. Ele lembra do choro de Timóteo e ele tem alegria. Versículo 5. Mais algumas informações sobre quem é Timóteo, tá? Recordo-me da sua fé não fingida. Não fingida. É uma fé genuína. Você não finge. Você simplesmente a tem. Você não finge ter fé. Você simplesmente tem fé.
E quando alguém tem fé e é genuína, isso é transmitido, isso é exalado. Recordo-me da sua fé não fingida. Ele precisa dizer isso, porque naquela época Paulo conheceu muitos de uma fé fingida, que durante um tempo pareceu ser uma fé genuína, mas o tempo foi demonstrando que não era fé genuína, era uma fé fingida. E Paulo diz: você não, a sua fé não é fingida, eu me lembro. Aí ele começa a dizer que essa fé que é honesta, ele diz, habitou em sua avó Lóide. Ele aqui dá o nome da avó. Simplesmente, a velhinha é citada na Bíblia, com o nome. Por ser uma das mulheres que ensinaram ao grande Timóteo, eu posso dizer aqui. Ela teve um nome lembrado no livro sagrado que eu estou pregando depois de 2000 anos. Eu estou citando uma velhinha chamada Lóide. Ecoou até agora e vai ecoar durante a eternidade inteira o que essa mulher fez. Ela não foi uma grande evangelista. Ela não pregou para 200 mil pessoas. Ela ensinou um homem. E esse fruto explodiu. Tu acha que ela não vai levar alguma coisinha nisso? Vale a pena pegar um menino e ensiná-lo. Da própria família é melhor ainda. Você pode dizer, Senhor, não fui um grande evangelista, eu não tenho muito galardão. Aí o Senhor, no dia do juízo, vai falar, tu não foi um grande evangelista, mas toma esse galardão, porque quem tu ensinou se tornou um grande evangelista. Toma. Você vai ser citado nos céus, você vai ser, mas eu só ganhei um. Mas o que você ganhou foi o cara que eu usei para salvar muitas pessoas. Mas quem colocou a semente foi você, velhinha. Que hoje é novinha, mas amanhã pode ser velhinha, vai ter netinho. Os erros que você cometeu com os seus filhos, tente não cometer com os seus netos, sobrinhos, sei lá. Habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, mãe e filha trabalhando junto em prol de um garoto. E estou convencido de que também habita em você. Paulo dá testemunho de que a avó de Timóteo tinha uma fé verdadeira, que a mãe Eunice tinha uma fé verdadeira, e a fé das duas estava em Timóteo. Mais uma informação no versículo 6. Por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Alguns acham aqui que Paulo já estava achando que Timóteo poderia cair na covardia que muitos caíram. Então ele dá aquela exortação. O espírito que ele nos deu não é de covardia. Se você reparar algum resquício de covardia no seu coração, saiba, o espírito que Deus me deu não é de covardia. Eu vou enfrentar o medo. Porque o corajoso não é aquele que tem ausência de medo. O corajoso não é aquele que vive sem medo. É aquele que tem medo, mas o enfrenta. Esse é o espírito que Deus nos deu. E vou enfrentar essa desgraça que veio em nome do Senhor, com coragem. Porque o espírito que Ele me deu não é de covardia. Eu não vou me acovardar. Mas o Espírito de Deus é de amor e equilíbrio. Timóteo, seja equilibrado e amoroso. Irmão, são tantas coisas aqui. No final da carta ele vai dizer, Timóteo, venha me ver na prisão. É alguém que todo mundo quer ter perto. Inclusive Paulo, venha me ver na prisão. Ele chamou para ir em missão, agora anos se passaram e Paulo está preso. Ele não está chamando mais para uma missão, ele está chamando só para estar perto. Você é uma pessoa boa, cara, doce, tem o Espírito de Deus, temperante. Venha me ver na prisão. Essa é a biografia de um homem chamado Timóteo. E o último texto que eu quero ler é o que muitos aqui já conhecem, eu vou fechar com esse texto, que é o texto do capítulo 6 de 1 Timóteo.
6:6. E aqui a gente termina o sermão. Diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, ele não é mais chamado de discípulo aqui, é um homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Começa a história dele lá em Atos 16. Um jovem discípulo, jovem adulto. Paulo queria levá-lo, ele tinha bom testemunho. Mas no decorrer da caminhada, Timóteo não perdeu a fé, ao ponto dele ser chamado de homem de Deus, que era um termo usado para se referir a Elias, a Eliseu. São poucos na Bíblia que foram chamados de homem de Deus. E Paulo usa esse termo tão profundo e tão raro para chamar aquele jovem que ele conheceu em Listra. Não mais de discípulo, ele continuava discípulo, mas agora Paulo o chama como alguém que é maduro na fé e conhece a Deus, deve ser chamado. Mas você, homem de Deus, fuja dessas coisas. É a trajetória de Timóteo, homem de Deus. Que a gente venha aprender com esses exemplos, que a gente venha aprender a ter zelo, o zelo inicial de Timóteo e também o zelo final dele, de receber a carta, de não abandonar a sã doutrina e de pregar o evangelho no mundo que já era hostil. Que a gente aprenda com ele e que a gente não tenha vergonha de botar isso embaixo do braço e dizer: eu sou crente, porque os filhos das trevas não têm vergonha, eles não têm vergonha das piores coisas do mundo. A gente não pode se envergonhar da melhor coisa do mundo. Pérolas não se rejeitam. Timóteo não tinha vergonha do evangelho. Que o Senhor e o Espírito Santo venha fortificar a sua fé e o seu coração nessa manhã, para que você saia daqui desejando ser discípulo, achando linda essa mensagem, querendo crescer mais em Deus, sabendo que o Espírito que Ele nos deu não é de covardia, mas de amor. Que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, quem somos nós, Senhor? Somos vasos de barro, Senhor. Às vezes a gente suspeita da gente mesmo, ó Deus, mas o que vale é o seu testemunho a respeito de nós. O que vale, Senhor, é o que o Senhor pensa. E a gente sabe que o teu pensamento é transmitido aos irmãos ao ponto deles também darem bons testemunhos da gente, Senhor. Eu oro a Deus para que a gente possa ser discípulo de verdade. Porque Timóteo era um menino comum, Senhor. Ele cresceu, ele aprendeu, ele era vaso de barro. E ele foi chamado de discípulo e depois de homem de Deus. Senhor, que a gente não tenha vergonha do evangelho. Que a gente venha assim ser intencional, Senhor. Que a gente venha lutar pela causa do evangelho, sim. Que a gente venha se infiltrar, como se isso fosse a nossa circuncisão, Senhor. Usar estratégias, Senhor, para pregar o teu evangelho. E mais uma vez, Pai, que a gente não tenha vergonha de ser discípulo de Jesus Cristo,
porque Ele é a melhor coisa que existe. E ser discípulo dEle é uma honra. Perdoa os nossos pecados, porque somos pecadores, e por isso suspeitamos de nós mesmos. Mas nos faça crescer em santidade. O arrependimento é constante. Que a gente sempre venha se voltar a Ti, Senhor, e amar a Tua palavra. Abençoa essa igreja. Abençoe os meus irmãos que estão aqui. Que essa mensagem seja lembrada por eles. Que eles venham se espelhar em Timóteo. Que de tempo em tempo eles se lembrem disso, para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém.